Bom dia, pessoal. Eu me chamo Felipe Rodrigues. Eu sou o atual presidente da Associação Pernambucana de RPG e Jogos Narrativos, qual que é minha especialidade. Trabalho em jogos analógicos, com ênfase em RPG. O RPG, para quem não conhece, ele é um jogo de contação de história. A gente montou aqui, junto com o Gabriel, o Bob, uma eterna amigo assim, que se encontrou por conta de jogos. E ele me convidou para fazer essa palestra, mas lá nesse bate-papo, eu queria muito interagir. Sobre narrative design, né? Eu sou formado em design, mestrando. E o narrative design, ele tem uma especialização dentro do design, né? Do game design. O game design ele é a projeção, a construção do jogo em si. E aí entra várias questões como balanceamento, a regras do próprio jogo, como a minha especialidade são jogos narrativos, jogos de tabuleiro. Então entra ali a mecânicas específicas de certo personagem, mas vai de tudo desde o jogo digital. Não sei, o mesmo coordenador tá ali, eu tenho que fazer coisas também. A mecânica do personagem, tá ligado com botãozinhos, como é que vai ser a interação dele com o jogador, é muito importante. Mas o narrative design, ele está dentro de tudo isso. E é uma especialidade dentro do game design. Por quê? Porque a história, ela não é diferente, apesar de também ter um design aí por trás dessa história, que já pagou uma cadeira de roteiro, já estudou sobre roteiro, sabe que há uma forma de construção ali naquele roteiro. A própria Disney, inclusive, ela tem formatos. Se você for analisar a frio, existe uma forma de construção dessa história. Eu vou indicar para vocês o Jornal do Herói, que é um formato, né, basicamente, o universo Star Wars ele é todo composto por isso. E aí todas as grandes mídias elas vêm desse formato. Existem outros também, como a Jornada da Heroína, que é feita por uma agora, mas que ela tem toda essa técnica, né? Que é junto com ele e separado essa Jornada da Heroína, que é muito mais moderna também, mas serve a outro aspecto do herói. E aí, como tem essas regras para construir o roteiro, não são regras engessadas. Mas há ali um roteiro para construir o roteiro. No game design também é isso. Marketing design, design de marketing. Que é o jogo, você tem muito mais ingerência. Quando alguém vai ler o livro, é o que está escrito. Não tem que mudar. Você vai ler e a história é aquela. Tudo que o autor pensou e colocou naquele conteúdo, você vai absorver e reproduzir. Claro que vai haver ali a interpretação particular de cada um. Mas no jogo, isso é muito pior. Pior no sentido de ser mais difícil mesmo, essa gerência. O digital, ele tem esse tipo de problema. Não necessariamente é um problema, mas é muito divertido de pensar como um problema a ser solucionado. Que é, como é que eu começo uma boa história? Então, você vai ter um personagem principal, geralmente, você vai ter alguns pontos a focar. Né? Você pode focar na história do personagem. O personagem vai ser o foco principal da sua história como protagonista. Mas dentro do jogo, você não pode focar no mundo. Por exemplo, de Tolkien ou qualquer outra obra do universo Tolkien. O mundo ele é muito importante. E às vezes até mais importante que o personagem. Eu tive a oportunidade de ler esse marido, eu acho que assim, é um pouco difícil a leitura, porque além de ser longa, ela é muito extensa. Mas ele detalha ricamente o mundo e as histórias dos personagens claro, são envolventes. Mas o mundo ele tem realmente enriquecido como se o mundo fosse o protagonista. Dentro de cada história daquele mundo, aos personagens secundários, né, são os protagonistas do fato. No caso de Marido, não vou lembrar o nome das indicações. É tudo. E aí, no jogo de o personagem vai chegar naquele mundo, você vai definir quem é se é o mundo, se é o personagem, se é o enredo. Geralmente esses três pontos são o que mais foca. Animes como somente deve conhecer, ele não tem nenhum foco no cenário, nenhum foco no personagem. E o enredo dele é bem acelerado, ele tem um foco diferente. Então, o enredo dele é mais tratado do que característico. E aí dentro do jogo você vai ter essa gerência, onde você vai ter o personagem, supondo que você vai focar na história desse personagem construído dentro do jogo. Você não
não tem como controlar para onde o jogador vai. Dentro do jogo digital, você ainda vai ter pontos-chave, né? O jogo segue uma cronologia linear, mas no fim do livro ele é ramificado. Vai poder escolher se vai para a esquerda ou para a direita. E essa é a ingerência que você vai ter dentro do seu narrativa. E essa é a dificuldade, esse é o problema de história em jogos. Você tem que pensar duas possibilidades para o jogador. E aí, o jogo tem que continuar divertido. É muito difícil para mim, como game design, por exemplo, saber se o jogo é divertido. Porque às vezes você joga tanto aquele jogo e alguém da sua equipe pergunta: e aí, tá divertido? E aí você não sabe mais. Já ficou todo mundo lá, já passou todo mundo por aquela fase, já teve pressões. Você não sabe mais se é divertido. E aí, cada vez mais os jogos estão envolvidos, não só em mecânicas, mas se você parar para analisar, as mecânicas elas são muito semelhantes, né? Por isso que importa o jogozinho. Mas aí cada jogo ele tem uma mecânica muito semelhante à outra. Sempre um jogo de grande sucesso ele fica em evidência, outros jogos semelhantes lançam mecânicas são muito parecidas. Você pode pegar Ramos Global, você pode pegar Rider, a mecânica é muito semelhante. Ela é evolucionária, uma forma mais ambiente, tem ambiente de escalada, e aí tem vários cortes ali nessa narrativa para te deixar envolvido. A mecânica em si ela é um pouco repetitiva. Isso não necessariamente é um problema. Você tem que envolver o jogador com essas narrativas mais adrenalizadas, digamos assim. Exemplo, né, do Tomb Raider, por exemplo, tem uma cena, você sai, como é assim, sabe? Sai correndo dentro de uma favela que fica naquela ilha, está do desmoronamento do Caim. Depois, a história é muito bacana. Sai correndo pelo ambiente, toca uma música de fundo, envolvente, para que você fique adrenalizado. Não necessariamente há um tempo para você fazer aquela atividade, mas a situação te coloca numa cena emergente. Então você sai correndo por todo o cenário, pulando de qualquer jeito, e aí às vezes ele pula, mas ele é desviado para a área de colisão. Ele faz assim, dá um pulo meio torto. E é justamente para você não errar o pulo. Porque errar o pulo você começa de novo e aí vai entrar em outra questão, pulo do jogo. Para você poder manter aquela diversão constante. Para que você acerte, pegar o movimento ali, para não sair da linha do roteiro estabelecido e fugir daquele ambiente, sempre naquele ritmo de emergente, correr e fugir. Esse pequeno recorte já te traz uma narrativa envolvente, fugir e correr para conseguir chegar no ponto final. Jogos de guerra também trazem muito essa questão. É muito comum você ter um ambiente de fuga, uma penitenciária, um local isolado. Você sai correndo, se vários inimigos atirando em você, você não enfrenta esses inimigos, você sai correndo de um ponto a outro, aleatoriamente, assim, mas meio que guiado, meio demonstrado. Não é interessante você ser interessante. Basta você procurar o caminho. Ele teria sido bem óbvio. Algumas vezes você perde, mas logo você se encontra chaves ali que te guiam o seu olhar até a própria pessoa que está dentro daquela narrativa até na cara. No momento que você chega no ponto de salvamento. Nos jogos narrativos, a ingerência é ainda maior. Porque não há uma limitação no mundo que você constrói. E aí isso gera uma série de outras problemáticas, que é, por exemplo, a segurança do jogo, a inclusão dentro do jogo. E a tua narrativa ela tem que amarrar tudo isso. Para que o jogador ele não use aquele jogo, desvie aquele jogo da proposta original. Quando eu falo de desviar da proposta original, não é simplesmente pegar um jogo de ação e transformar ele num jogo de romance. RPG é um jogo narrativo, um jogo de contação de história, é uma possibilidade. Né? Você pode pegar um Dungeons and Dragons, Caverna do Dragão, fazer uma participação da novela mexicana. Você comprou, você joga como você quiser. Esse jogo narrativo é muito interessante, porque eu conto uma história e você está jogando ali comigo é um protagonista. Um jogo tabuleiro. Como você é um protagonista, o mundo é construído, você pode literalmente ir para onde você quiser, inclusive locais não planejados pelo narrador. E aí, se é difícil essa gerência de narrativa pelo narrador do jogo, imagina para o autor do jogo. O autor do jogo ele vai escrever ali um cenário, um mundo. Vou dar um exemplo recente, que é a lançou um jogo de RPG, que é o Brasil Apoio Magia. Ele tem pensamento coletivo. Esse jogo ele se passa no Brasil
segundo Império, a do Pedro II. Porém, ele é um steampunk. É um futuro histórico. O que aconteceu com a nossa nação? A partir do segundo reinado, houve uma interferência histórica, uma mudança histórica. E o jogo segue a partir daí. E aí existem vários pontos dentro da narrativa que a gente, como autor, é obrigado a tratar. Eu estou trabalhando num suplemento específico para a região Nordeste. E aí o autor Ismael do Rio de Janeiro, por que ele me chamou, por exemplo? Porque eu sou do Nordeste, e o suplemento é sobre o Nordeste. Para ter uma divisão de conteúdo sensível em cima dessa narrativa, é importante que as pessoas que participem da produção daquele conteúdo tenham noção sobre o que estão falando. E aí é onde entra a inclusão, que entra a inclusão para todas as minorias. Então, se eu vou ter um projeto, teve um que infelizmente não foi financiado, mas ele se chamava Padachins Lésbicas Sedentas. Assim, era um título super polêmico e o RPG era muito bom. Ele não foi financiado justamente por ele, chamar muita atenção. Mas como é que eu faço uma narrativa de um jogo desse sem ele ofender alguém? Ou se ele tratar por alguma questão de preconceito, racismo, no caso do Brasil, foi magia, vai ter um ambiente. Quem é nordestino tem uma visão mais esclarecida de como o Sudeste trata o Nordeste nessa narrativa, né? Geralmente com uma visão mais caricata, muito inspirada em obras de Anderson. Não que as obras de Anderson sejam ruins. E a visão do Sudeste para cá é apenas essa. Outra vivência, outra experiência. E a experiência pessoal é muito importante para construir narrativa. Só que a gente não pode viver todas as vidas do mundo, né? A gente não pode estar incluso em todos os cenários que a gente vai escrever sobre. É por isso que é importante a pesquisa e, se possível, recomendo sempre a inclusão de pessoas de minorias no seu projeto. Eles vão te dar uma visão acerca daquilo. E aí, esse projeto, por exemplo, das instalações da EK70, ela foi feita por uma pessoa trans, ela tem uma narrativa incrível e não necessariamente tem um foco nesse tipo. O foco é personagens, guerreiras poderosas, de qualquer sexualidade, enfrentando monstros e vilões dentro de um mundo, pode ser futurista ou medieval, que ela viaja no poder chegar a vários cenários possíveis. E aí é sobre conquistar o seu lugar de direito. E aí esse jogo é simples, né? É uma pessoa, outro mundo, contra monstros, contra vilões. E a narrativa fica interessante. É que esses monstros, eles são reflexos do mundo real a partir de preconceitos que as minorias sofrem. E aí é muito importante ter uma minoria envolvida para dizer que são esses. E a sua narrativa vai para outro patamar. E eu queria recomendar outro livro, um que é bem simplesinho, uma leitura chamada Universo Simulado. É o Sinistros e Monstros. Eu preferi esse jogo. O jogo ele é um jogo de RPG também, falar mais de RPG, é minha especialização. Mas isso que eu estou falando aqui, ele se aplica a qualquer outro jogo. Com narrativa, óbvio. Aí todos eles têm em algum grau, né? Até o xadrez. Vai ter ali. Sinistros e Monstros, ele é um jogo sobre crianças que enfrentam monstros. Enfim, você aí, você joga com o personagem de uma criança, você enfrenta monstros. Qual é a grande questão desse jogo? A narrativa por trás desse jogo, a narrativa por trás da narrativa, e é isso que torna esse jogo tão incrível, para mim, pelo menos. As crianças, elas veem os monstros e enfrentam mistérios. Gostam de afins. Porém, os adultos, eles não veem. Eles sempre tratam aquilo como uma brincadeira infantil ou dão alguma visão inspirada na realidade deles do que está acontecendo. Então, se uma criança acha que tem um monstro embaixo da cama, é só criança com medo do escuro. Esse monstro é real, é um monstro, é uma criatura coisante. Ela se junta com outras crianças para enfrentar esse monstro. Por trás da narrativa, há uma questão sobre depressão infantil. É a criança, ela não é um filho adulto. Não importa o que ela fala. Ela vai falar, e o adulto, com a visão dele adulta de mundo, vai tentar sempre menosprezar ou ignorar a criança. E aí parece que ainda assim é simples. Mas tem uma das histórias dentro desse jogo, a aventura pronta, que a gente dentro do modo para você jogar e testar. Onde há um rapaz, um homem, que ele mora num casebre e as crianças vão investigar aquele local, porque é um local que a criança gosta de fazer pesquisa, né? Ele vai ter aquele local para ficar.
indo lá para uma casa abandonada, assombrada, etc. Esse homem, dentro do jogo, ele é uma pessoa que é aterrorizada por trás do jogo. A narrativa por trás do jogo, porque quando você começa a refletir a narrativa, fica mais incrível. Aquele homem, ele é aterrorizado por pesadelos do passado dele, por traumas infantis dele que ele não supera. Ele vem com uma narrativa de uma outra proporção. Quando você pensa no jogo por trás do jogo, quando você pensa de fato na narrativa, ela envolve você de uma forma completamente diferente. E essa imersão, ela traz uma coisa no jogo que deixa o jogo legal, de fato, não é só a diversão. Falei que às vezes é muito difícil você saber se o jogo é divertido ou não quando você está produzindo ele. Inicialmente parece muito legal, né? Você está jogando, você joga aquela fase 30 vezes, tem que fechar, alterar, jogar de novo, pensar se está bom, se está ruim. Chega um tempo que você só está no automático, sabe? Se alguém perguntar se o jogo é legal, você não sabe mais. E aí, essa narrativa por trás é uma coisa que não vai ter, por isso que precisa de teste, etc. Que é sobre o jogo é bom por coisas além do jogo. Quando você joga um jogo, principalmente jogo cooperativo, jogo com seus amigos, às vezes o jogo é. Eu vou falar um exemplo, mas não me lembro desse jogo é ruim. Pra mim, ele é muito bom. Porque aquele é Among Us. O jogo é super simples. O jogo não tem mecânicas complexas. É você correndo pra lá e pra cá, alinhando alguns fios, e gritando o tempo todo. Basicamente, você só grita e tira os coleguinhas e faz fofoca e culpa os outros. Né? Às vezes você sendo errado. Nada disso faz parte do jogo em si. É tudo fora. É tudo a gente que deixa o jogo legal. Jogar aquele pessoas que são seus amigos, ou pessoas que não têm muita interação com a platina, acaba com o jogo. Porque um jogo é legal por conta de coisas além do jogo, mas o game design, ele pensou nisso. E é ter colocado ali uma narrativa por trás. Que a narrativa por trás, e um invasor, um alienígena disfarçado por ser humano, ele fica correndo ali com você, matando os coleguinhas, e você tem que encontrar ele e jogar ele para fora da área. Veja que essa simples narrativa, essa simples mecânica narrativa, ela constrói toda uma alegoria por trás do jogo, que deixa o jogo muito melhor. E aí você vai ver junto com a Manuel, até jogos se correr com, sei lá, a Final Fantasy, o próprio Horizon Zero Dawn, a forma que eu gosto bastante. O Horizon é um jogo super simples, na minha opinião, apesar de ser um AAA, de gráficos incríveis. Ele tem uma narrativa muito interessante, né? O mundo dele acaba, e ela ressurge em novos povos, em novas tribos. Naquele caso, são tribos, porque ela vem de uma mesma, do mesmo parentesco familiar, de certa forma. Então, aquilo faz novamente com esse apocalipse. E essa narrativa desse jogo muito mais legal. Claro, robôs máquinas também é muito importante. Algo visual de impacto. Isso também está dentro da narrativa. O impacto de uma pessoa conhecer o jogo, às vezes não acaba de entender, mas ele tem que ser impressionante. Gostar. A narrativa tem que fazer com que ela vai vamos despertar uma curiosidade para que você queira saber mais sobre aquele jogo. Sabendo mais sobre aquele jogo, você pode mergulhar na história. Muitos jogos têm quiz na internet. Então, febre nacional agora, joga na tudo, né? RPG. Eu olho para normal. E tem dezenas de quiz na internet, tá? Sobre o jogo. A galera criando história do jogo. A galera criando teorias sobre o jogo. E aí só retroalimenta o jogo. Não é um esforço para você com o design. Vai ter mais. Você já fez o seu papel de suor antes de concluir o produto. E agora ele movimenta-se sozinho, né? Entre aspas, sei lá, tem que alimentar a função, fazer um teste de transação, um molde, ou liberar você manter esse jogo vivo. Mas se você tiver uma narrativa envolvente, mesmo que ela seja simples, aí veja que não precisa ser uma história Tolkien, não precisa você ensinar as pessoas a falarem elfo no seu livro. Você pode ter uma narrativa
E eu recomendo muito que vocês olhem para si, para a realidade de vocês. O que me incomoda atualmente hoje, como é que eu posso colocar isso dentro do jogo? Quais são os problemas sociais que a gente tem hoje que eu posso colocar dentro do jogo? E como é que eu posso colocar isso dentro de um jogo? Não existe uma fórmula mágica, mas sempre reflito e, se possível, sempre que forem falar. Se possível, sempre. Forem falar da minoria, traga alguma minoria para um pouco do seu jogo. Nem que seja revisão de conteúdo sensível. E revisão de conteúdo sensível, ela não fica só no final do jogo, ela fica no começo. Isso é qualquer produção de diário. Então, é isso, a mensagem é essa. É foque na narrativa e traga uma minoria para o seu projeto, ele vai ficar muito mais enriquecido e vai ficar envolvente. O ser humano é um ser social. A gente se envolve com pessoas, criando relações com outros seres humanos. E o jogo ele é uma forma, o Homo Ludens, né? Na verdade, ali, a Hilsinger. É no momento durante muitos anos, aqui na sala, inclusive. Muito bom o livro. Ele é o jogo antes de existir jogos estáticos, porque o jogo está sempre presente na história da humanidade. Né? É uma forma da gente se desenvolver, da gente evoluir, da gente testar realidades sem se arriscar dentro daquele ambiente. E jogos são mais perigosos, né? O americano às vezes machuca um pouquinho. Mas é melhor do que uma guerra, por exemplo, que é o que o americano dá uma simulada da vida de uma forma. Então, o jogo é isso. Ele é uma forma de simular uma realidade, de certa forma. E aí, hoje, tem estudos e tem vários níveis de jogos de simulação diferentes. Tá? O simulador não é um jogo, assim como o jogo ele não é uma simulação. Mas ele tem ali a narrativa, o gameismo, ou o joguismo, se preferir dizer em português, e o simulacionismo. Né? O jogo ele vai simular alguma coisa, não tem como fazer completamente arriscado. E essa narrativa ela vai envolver as pessoas fora do que é relacionamento entre pessoas. Então, fiquem muito atentos a isso. Vai dar certo para você. É isso. Obrigado. Infelizmente, assim, se quiser abrir aí uns 2 minutos de pergunta, isso é uma boa, né? Se vocês não perguntarem, ele vai ficar super feliz. E aí não acaba com o horário dele. Mas se vocês perguntar, eu vou ficar super feliz. O que te inspirou para querer entrar no centro de investigação de narrativa, principalmente na mesa do meio? E eu tenho uma confusão a fazer. Ele vai ficar gravado, mas aí eu vou falar assim, não sai no voto, porque eu odeio indústria de jogos. Eu não gosto. Eu não gosto de produto. Eu jogo pouco. Eu jogo nativo, mas hoje menos por prazer do que antes. Você começa a trabalhar, você começa a ser obrigado a ler alguns jogos. E não são necessariamente um jogo seu favorito. Isso também acontece na indústria de você, depois do jogo tem maneira ponto. Mas você gosta de Smart, se você não quer. Aí depois do jogo tem maneira ponto. Mas não é por isso que eu odeio a indústria, não. Eu odeio a indústria por conta desse mercado predatório que é o mercado de jogos. E é muito difícil trabalhar na indústria. Já trabalhei na indústria com o Paulo da Cristina, com carros, porque eu modelei um pé de um robô. Assim, durante um mês inteiro. E aí, outros trabalhos, tecnologia são pé. Durante os trabalhos era bem esse foco do trabalho. E aí é muito difícil você entrar, porque já tem qualificações enormes, é um mundo digital, é um mundo mais moderno, assim, as pessoas são mais atualizadas, mais comum essa relação com tecnologia no mundo dos jogos, nos jogos digitais. Já há uma contratação de pessoas de qualquer lugar do país. Então você vai concorrer, às vezes, com o melhor do mundo. Mas não desanime, às vezes você é o melhor do mundo e você não sabe. Porque eles precisam muito de juniores, muito de vários cargos, mas os juniores precisam ser muito. Porque precisa de trabalho para você fazer, que é trabalho de, sei lá, pintar uma textura específica, e são presentes. Por exemplo, a game, que é um jogo do LoL, as texturas foram pintadas individualmente, aquela textura de desenho, a textura aplicada, a personagem foi pintada individualmente, não teve uma possibilidade. Então precisou de pessoas para fazer aquilo. Enfim, é difícil pela indústria, é muito gratificante quando você entra por conta desse desafio. Mas o que me inspirou a entrar nessa indústria, não só de jogos narrativos, de jogos em geral, quando eu comecei, e depois eu me encontrei nos jogos analógicos, que para mim é uma paixão maior, porque eu não fico limitado a uma plataforma. A plataforma tem limitações que é, tipo, eu não posso ir além do mapa. Né? Jogos narrativos eu consigo. Foi porque eu gostava de muitas coisas. Eu gostava de biologia, eu gostava de matemática,
não gostava muito de direito, não. Eu gostava muito de direito. E aí os jogos, ele me permitia estudar sobre vários temas. O primeiro jogo que eu produzi, que foi reconhecido, ganhou premiação, foi o Epidemóides, que a gente foi para a Bahia em 2011, faz um cara que e aí a gente ganhou um prêmio, e esse jogo era sobre o comprimido que você ingeria, que você era comprimido, e você tinha que vencer bactérias e vírus. Sendo que bactérias, sendo que comprimido não existe vírus. E aí teve todo um estudo por trás disso, porque eu basicamente não sabia disso. Eu estava no ensino médio, inclusive, meu coordenador fazendo um curso técnico em paralelo com o ensino médio. E eu estava aprendendo isso, e aí eu descobri que, meu Deus, eu posso aprender sobre tudo fazendo jogos. História, geografia, ciência, matemática, etc. Aprendi que eu posso dar baixa, né, porque fascinado pelo salário. Agora eu sei. Então, assim, essa é a minha inspiração. Foi poder fazer jogos sobre qualquer coisa. Felipe, Obrigado, pessoal. parte da pergunta, desculpa, não vai dar. Vocês podem mandar para mim, no Instagram, caso queiram. Vou ficar muito feliz de responder vocês. Felipe, do RPG, no Instagram. É isso. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.